Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A sessão plenária desta quarta-feira aprovou em primeira votação um projeto de lei de autoria do Executivo que incentiva a contratação de mulheres vítimas de violência. O projeto de lei vinculado ao programa Tem Saída tem como principal objetivo ajudar mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Trata-se de uma iniciativa que conta com a cooperação de várias entidades, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria do Estado de São Paulo, ONU Mulheres, OAB São Paulo, que apoiam a inserção dessas mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho, através de um número reservado de vagas nas empresas que prestam serviços públicos. A Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo tem uma participação fundamental neste projeto. De acordo com o projeto de lei, a independência financeira é uma motivação para essa mulher poder sair de uma situação de risco. Com esse projeto que foi aprovado hoje e a perspectiva é que ele seja aprovado em segundo em breve, nós teremos um estoque de vagas maior, portanto mais oportunidades, portanto mais mulheres que terão a possibilidade de se libertar do agressor. A discussão em plenário contou com a participação de vários vereadores e o resultado final, em primeira votação do projeto de lei, se encerrou com 35 votos favoráveis e 3 votos contrários. Para os vereadores Fernando Holliday e Janaína Lima, a questão da obrigatoriedade de 5% das vagas destinadas para as mulheres em situação de violência não é o melhor caminho. Esse programa Tem Saída tem essa condição de conquistar o apoio das empresas, da iniciativa privada, sem a necessidade de cotas, mesmo porque quem vai pagar essa diferença é o cidadão paulistano, porque isso vai encarecer a licitação. E dando ajuda, segregando mais ainda a nossa população, a gente não vai conseguir bons resultados no futuro. Essas mulheres precisam se sentir completamente independentes. E também, em última instância, você também acaba criando mais dificuldades no processo de licitação, dificultando a concorrência e prejudicando a população como um todo. A vereadora Adriana Ramalho entende que a cota ainda é fundamental e ressalta a importância do projeto. Sem a cota, nós não conseguimos dar espaço e poder a quem precisa. Eu digo desses 5%, que eu acho pouco. Se falasse, Adriana, se você tivesse a oportunidade de tirar as cotas, você tiraria? Desde que houvesse a garantia de que as mulheres poderiam ter espaço, garantia de cadeira, garantias de renda, reinserir a mulher e mostrar que ela pode ser empoderada, ela pode não ser mais uma dependente financeira e ela pode cuidar da sua família, da sua vida e salvar sua própria vida. Bom, esse programa Tem Saída, ele tem um nome interessante, né? Quer dizer, tem saída para essas mulheres que sofrem violência, que ficam muitas vezes acuadas de sair de casa, porque ficam com receio, né, de não conseguir se manter financeiramente. E a aprovação em primeira votação foi realmente um passo bastante importante, né, Mário? Elis Marina, telespectadores da TV Câmara São Paulo, sem dúvida nenhuma. As mulheres, por enquanto, elas não têm saída nessa situação. Por isso o programa Tem Saída é muito importante. Porque a mulher, muitas vezes, ela se vê numa situação dificílima. Ela está sofrendo maus tratos, está sofrendo violência doméstica, mas ela pensa o seguinte: como é que eu vou embora se eu tenho filho para sustentar? Se eu for embora, aquele dinheiro que eu recebo de pensão para sustentar meu filho, eu não vou ter mais. E o que vai acontecer? Eu vou ficar numa situação difícil. Por isso, o Tem Saída dá à mulher a possibilidade dela trabalhar, dela ficar financeiramente independente desse dinheiro que entra, muitas vezes do próprio agressor. Então ela tem que ficar nessa situação. E os vereadores falaram, mesmo aqueles vereadores que falaram, e você viu pela reportagem que, teoricamente, eles estão contrários, na verdade, a gente observa que, na verdade, estão todos a favor. O que, na verdade, eles estão levantando é o seguinte: 5% ainda é pouco, tem que ter mais. No caso da cota, porque a grande realidade deveria ser a seguinte: não ter cota, todas terem condição de estarem inseridas. Agora, a Câmara deu o seu primeiro passo, que é fundamental para libertar essas mulheres da violência e torná-las independentes, porque é fundamental. É aquela história: eu vou continuar sofrendo maus tratos com dinheiro, pelo menos para sustentar meu filho ou meus filhos, né? Dar uma oportunidade para seguir em frente, Sem né? dúvida.
E a Comissão de Finanças aprova requerimento que pede isenção de IPTU de 3 bairros da Zona Leste que sofreram com as enchentes em São Paulo esta semana. O requerimento proposto pelo presidente da Comissão de Finanças, o vereador Alessandro Guedes, propõe a isenção automática do IPTU dos moradores dos bairros de São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Jardim Helena, na zona leste da capital. A região foi uma das mais afetadas pelas inundações. A forte chuva que caiu na região metropolitana na noite de domingo e madrugada de segunda-feira deixou pelo menos 13 mortos, segundo a Defesa Civil do Estado. As inundações afetaram milhares de moradores. O procedimento comum é eles irem até a prefeitura, entrarem com pedido de isenção dos seus impostos devido àquela enchente, para que possam, com aquele recurso, recuperar algumas coisas que eles perderam na enchente. Acontece que depois de tramitar muito tempo, isso às vezes se perde, porque falta um laudo, falta um documento, falta um comunique e aquela família não tem mais direito à isenção que é previsto em lei. Então, nosso requerimento é para que, através de um ato de ofício do prefeito, um decreto, seja dada a isenção de imediato para essas famílias que foram atingidas, que tem o laudo da Defesa Civil constatando que foram atingidas por enchentes, para facilitar a vida desse povo que já foi tão sofrido nesses últimos tempos. Outro requerimento de autoria da vereadora Soninha pede informações sobre a construção do residencial Espanha na região do Parque dos Búfalos, às margens da represa Billings. São 193 prédios no conjunto residencial e 3.860 apartamentos. Com isso, a região deve receber pelo menos mais 14 mil pessoas. A construção do conjunto habitacional foi suspensa pela Justiça algumas vezes, por falta de esclarecimento sobre a preservação das nascentes na região. São pelo menos 11 no terreno. Com o avanço das obras, a preocupação é a garantia de que moradores de áreas de risco da cidade sejam beneficiados. Segundo os vereadores, há a possibilidade de invasões se as unidades não forem ocupadas. O que a gente está perguntando para a Secretaria de Habitação é por que não houve mais entrega das unidades habitacionais previstas e quantas faltam, confirmar quem são as comunidades, porque tem uma incerteza muito grande ali a respeito de a quem se destinam exatamente e quando pretendem retomar a ocupação e qual o prazo previsto para concluir isso. A comissão também aprovou parecer favorável ao projeto de lei do vereador Gilberto Natalini, que inclui o assistente social no elenco de profissionais da saúde que recebem gratificações especiais de plantão. Quando se trata de áreas essenciais como a saúde, educação e segurança, neste caso acho que são profissionais que devem ser valorizados, capacitados e, claro, sempre muito bem treinados. Outro projeto aprovado na comissão é o de autoria conjunta de 10 vereadoras e que define percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos administrativos das empresas públicas municipais ou controladas pelo município. A intenção é diminuir a desigualdade de gênero nesses locais. Eu acho que este é um momento da gente debater mais sobre o assunto da mulher em todos os espaços. E se falamos de todos os espaços, nada mais natural que os conselhos também tenham a representatividade merecida pelas mulheres que possam ser voz, inclusive em toda a área administrativa do Executivo. Bom, várias questões, né, foram levantadas, mas a princípio, Málio, diante dos problemas gerados pelas chuvas, não é, essa questão da isenção do IPTU torna a vida dessas pessoas um pouco mais amena, né? Fundamental, Elismarina, e eu vou destacar, inclusive, os projetos. Você vê projeto de inclusão importante, falando das mulheres, projeto de habitação também super importante, né? E o projeto tratando efetivamente da isenção do IPTU, que teve mais destaque por causa da situação que a gente vive atualmente. Eu vou contar uma coisa para você e para o nosso telespectador. Em 1971, eu morava no Butantã. O córrego Pirajussara Mirim passava atrás da minha casa. Houve uma enchente. Nós ficamos com uma cadeira. Eu, meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. Sobrou uma cadeira. Então veja a situação. Na época, foi feita uma vaquinha entre os moradores, entregue para o meu pai, para que o meu pai pudesse ter condições de se manter. Ficamos uma semana morando na casa de vizinhos. Então veja a importância disso. Naquela época, ninguém veio perguntar da gente se a gente podia ter isenção de IPTU, coisa assim. Então a Câmara Municipal toma uma providência importantíssima, porque as pessoas ficam numa situação, que eu vou contar para você, eu sei porque eu já senti na pele, até me arrepia. As pessoas ficam numa situação lamentável e ainda correndo sérios riscos de doenças, leptospirose e outras coisas. Então essa
medida que a Câmara Municipal toma, é um requerimento, evidentemente, mas a gente tem certeza que isso vai vingar, né? O vereador Alessandro Guedes até fala na matéria. É essencial que o poder público entre nessa situação, senão nós vamos ter sérios problemas, cada vez maiores, com tudo que acontece em São Paulo. Sem dúvida. E a Comissão Permanente de Direitos Humanos foi instalada na Câmara nesta quinta-feira. Em seguida, os vereadores promoveram uma audiência pública para tratar da criação de um comitê que vai discutir o impacto das chuvas na cidade. A Comissão de Direitos Humanos elegeu como presidente o vereador Eduardo Suplicy, do PT. O vice será o vereador Toninho Vespoli, do PSOL. Logo após a reunião, foi realizada uma audiência pública para discutir a implantação de um comitê focado nos transtornos causados pelas fortes chuvas na cidade. Todos os partidos querem participar, o que significa que esse comitê terá 16 integrantes. Não existe uma previsão regimental para isso. Então, a gente precisa construir o comitê em si. A minha proposta é que ele se subdivida em alguns temas, que são muitos aspectos diferentes. Representantes das secretarias municipais de infraestrutura e das subprefeituras estiveram presentes e entregaram aos vereadores um documento com informações sobre o trabalho de prevenção que a prefeitura vem fazendo na cidade para minimizar os impactos das chuvas. O relatório foi criticado por alguns vereadores. Péssimo relatório de má qualidade, que não tem o conteúdo verdadeiro. Quero antecipar aqui para a TV Câmara, não tem o conteúdo verdadeiro, porque essa estrutura que eles falaram, que fizeram, não tem caminhões, não tem sugadores, não tem nada disso. Durante a audiência pública, esta especialista sugeriu ações que considera imprescindíveis para amenizar os danos que podem ser causados pelas próximas chuvas. Nós precisamos agora de medidas emergenciais. A primeira medida que eu diria é: vamos começar imediatamente o desassoreamento do Rio Tietê e dos seus afluentes e uma campanha muito feroz, imputando multas muito violentas em quem joga lixo na nossa bacia hidrográfica. Isso seria assim. E depois vamos sentar para conversar, porque isso vai necessitar de um plano amplo e de uma visão holística que passa não só pela questão do próprio rio, mas passa por toda uma questão também de alteração do meio ambiente na cidade de São Paulo. A partir da oficialização do comitê, os parlamentares querem começar ouvindo autoridades ligadas ao executivo. Nosso papel aqui é também contribuir entendendo um pouco dessa problemática das enchentes na cidade e, é lógico, chamar os atores diretos, que são os secretários envolvidos, como o secretário das prefeituras regionais, o secretário da Defesa Civil, que é o Coronel José Roberto, que é conhecedor do assunto, outras secretarias envolvidas, como assistência social, qual é o atendimento feito a essas famílias, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ou seja, nós vamos de uma forma ou de outra criar aqui realmente um comitê propositivo. A gente percebe que são várias frentes, os vereadores não sossegam enquanto não tomarem medidas, praticarem algumas ações nesse sentido, né? E a gente percebeu até nas sessões plenárias da semana, todo vereador ia no pequeno expediente, no grande expediente, falar do problema, suscitar questões que precisam ser vistas. É de suma importância, não é, Mália? Fundamental que a Câmara Municipal de São Paulo faz, porque a gente vive em São Paulo uma questão que é lamentável. Nós temos problemas, há pouco nós vimos na outra matéria, a vereadora Soninha falando de um conjunto habitacional que há a preocupação de ser invadido porque ele não está sendo habitado. O que acontece em São Paulo? As pessoas não têm onde morar. Primeiro lugar, vão para áreas de várzea de rios. E isso é um problema gravíssimo, porque na várzea de rio vai passar por enchente. Então isso vem lá de trás, de anos e anos atrás, que deveria haver uma fiscalização e não havia. Agora sim, o Poder Legislativo está tomando a frente para fiscalizar e para cobrar da prefeitura. Outra coisa relacionada com enchentes. As marginais, para você ter uma ideia, elas foram construídas depois das pontes. Quando as marginais foram construídas, tanto Tietê como Pinheiros, já existiam as pontes. O que eles fizeram? Tiveram que afundar para poder passar embaixo da ponte. Caminhões, ônibus. Por quê? Porque senão ia, e acontece até hoje, de caminhões ficarem entalados. O que acontece quando você rebaixa a avenida, rebaixa a marginal, a via? Você rebaixa. Claro que tem água. Há pouco tempo, a Ponte das Bandeiras tinha bombas de sucção, porque alagava mesmo. Então, era obrigado a usar bombas de sucção. Então, por causa disso,
Quer dizer, a questão habitacional é fundamental e a questão da Câmara, nesse comitê, ela é mais fundamental ainda, porque coloca o dedo na ferida literalmente e vai buscar soluções junto com o poder público. E as pessoas que estão assistindo, estão vendo o que está sendo feito, estão pelo menos olhando para cima e um pouco mais aliviadas por causa dessas questões todas, não é? Verdade. E no próximo bloco você confere o trabalho das CPIs dessa semana na Câmara e os outros temas que movimentaram o Legislativo paulistano. Até já.